brasileiro, Paulo. antes de... Ah, Paulo? Boa pode noite. falar. Boa noite. Ué, Eu aqui. Onde, né? Acabei de terminar meu atendimento. Só parecia que só fala que eu estou aqui, mas estou a caminho, no trânsito. Vou ouvir. Oi? Ah, então Só tá vou bom. participar ouvindo. Tá bom, meu querido. É um prazer. Uma boa noite a todos também aí, E Paulo, viu, gente? só como curiosidade aí, o Corinto está na loja aí. Que é o nosso futuro, o nosso futuro iniciado. Ah, sim. Então Ainda seja não foi muito iniciado por causa da pandemia. pandemia. Então, Corinto, seja bem-vindo aí, tá, Corinto? Muito obrigado, boa noite a todos. Boa Uma noite. boa noite a todos aí. Eu vou falar rapidamente, porque são todos aí. Meu nome é Haroldo, eu sou da loja Fraternidade Nepomucenense. Tive um problema aqui na internet, mas estou restabelecendo. De Nepomuceno, Minas Gerais. Um abraço a todos aí de Rondônia. Um abraço. Bom, então, como nós vamos iniciar o trabalho, como o nosso rito é o rito brasileiro, nós começamos sempre com o hino nacional nosso, né? Alexandre, podemos tocar o hino nacional aí? Tá sem o áudio, Venerável. Não, tá sem o áudio, Alexandre. Ah, desculpa. Vamos lá de novo, então. Peraí. Agora tá com áudio? Tá com áudio. Perfeito. Bom, primeiro agradecer à loja Antônio Macedo, número 39, lá de Rondônia, das grandes lojas, que está fazendo com a gente isso aí, tá certo? E vou dar uma lida no currículo do Isotônio da Silva Machado Júnior, o currículo maçônico dele. É um belo currículo, viu, Isotônio? Mas vamos lá. Mestre maçom instalado, Pastemaster da loja Vale do Jamari, número 38, grande loja maçônica do estado de Rondônia. Em sua loja, foi membro da Comissão de Justiças e Lei, foi grande orador soberano da Assembleia Geral
é atualmente o desembargador do Tribunal de Justiça Maçônica. Exerceu vários cargos como oficial em loja simbólica, capítulo do Real Arco, Comandaderia de Cavaleiros Templários, capítulo Rosa Cruz e Loja de Perfeição. No rito de Orte, é Cavaleiro Templário, grau máximo do rito, mestre, presidente do Conselho Luxmund, da loja número 54 do Grande Conselho Maçom, é membro da Ordem da Trolha de Prata. No rito escocês antigo e aceito, é grau 28 e 3 vezes poderoso mestre da loja de perfeição, Jorge Teixeira. Fundador de vários capítulos do rito de York e palestrante no temas maçônicos com especialidade no rito de York. Participou de vários cursos de educação maçônica, congressos e seminários. Possui experiência de 20 anos nos estudos de espiritualismo, com participação em várias organizações espiritualistas e esotéricas. Advogado de formação, se licenciou há 15 anos da advocacia para exercer no Poder Judiciário da União o cargo de oficial de justiça, avaliador federal, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, jurisdição dos estados de Rondônia e Acre. Fechou. É bacharel em Direito, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil e especialista em Maçonaria, História e Filosofia da Maçonaria. Irmão Isotônio, a palavra está com você. Pode começar aí, fazendo um favor. Boa noite a todos. É uma grande... Isotônio, eu cortei. Boa noite a todos. É uma grande honra poder estar aqui convosco, participando desta reunião conjunta entre as lojas Defensores da Ordem e Antônio Macedo, Defensores da Ordem de Minas Gerais, Antônio Macedo aqui de Rondônia, em uma live aberta, tendo como público-alvo, né, o público em geral. Agradeço muito o convite que me foi feito, agradeço ao nosso irmão Aldino também, que tenho certeza que foi um dos responsáveis por eu estar aqui nesse momento fazendo essa apresentação a todos. O objetivo da nossa apresentação, da nossa palestra, é fazer uma abordagem a respeito da maçonaria, trazer alguns conceitos genéricos, alguns conceitos básicos, desmistificar um pouco a respeito de algumas informações ou desinformações que nós vemos muito correntes nos meios de comunicação, trazer um conceito do que seja maçonaria, algumas das suas características, quais são os requisitos, né? Qual o perfil de uma pessoa que nós desejamos para que a pessoa seja maçom, como o maçom deve se portar, um pouco de nossa história. Então, eu pretendo buscar, de uma forma muito sintética, fazer uma abordagem panorâmica a respeito desses assuntos, e ao final da nossa apresentação estarei ao dispor de todos os irmãos para que nós possamos sanar algumas dúvidas, ouvir os comentários. Então, nesse momento, primeiro vou fazer um introito apresentando um vídeo e, em seguida, eu vou passar a apresentação dos slides. Só gostaria que me confirmassem na hora que aparecer o vídeo aí, para eu ter certeza de que está sendo transmitido. Tá, na hora que entrar aqui eu te aviso. Fechou a tela, né? Todos estão vendo a tela aí? Tá negra ainda.
Entrou. A maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade. Pelo amor. Pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, Pela igualdade. Pela solidariedade. Pela lealdade. Pelo respeito à autoridade E à religião. Ela é universal e suas lojas espalham-se por todos os recantos da terra. Sem preocupação de fronteiras e de raças. Virtude. Honra. E bondade. que, embora banidas de outras sociedades, devem sempre se encontrar No coração dos maçons. Bom, agora eu vou começar aqui a apresentação dos slides. Todos já estão vendo? Sim, está aberto aqui. Obrigado. Bom, então, conforme dito, né, o nosso tema vai ter como título o que é maçonaria. Vamos agora passar à apresentação dos slides. Inicialmente, nós gostaríamos de fazer alguns pontos, dizer o seguinte: a maçonaria é uma organização fraternal de homens reunidos com o propósito de promover, através do estudo da filosofia, o desenvolvimento de suas virtudes morais, intelectuais e espirituais. A maçonaria visa transformar o homem bom, homens bons, em homens melhores, como consequência do aprendizado maçônico. A maçonaria enfatiza os deveres de cidadania. Como bons cidadãos, os maçons podem e devem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e perfeita. A maçonaria preconiza o valor da família como base da sociedade. A maçonaria não é uma religião ou uma ideologia política. Discussões sobre política partidária e sectarismo religioso não são permitidas nas reuniões das lojas. A maçonaria não oferece vantagens financeiras. Ela incentiva seus membros a serem generosos na prática da caridade. Então, isso é apenas uma introdução. Então, agora nós vamos adentrar em alguns tópicos mais específicos. Existe uma enciclopédia chamada Coles Masonic, né? Em que ela oferece duas definições de maçonaria. Nós vamos abordar ambas e, a partir delas, nós vamos, então, dar seguimento ao nosso estudo. A primeira definição é esta que está diante de vocês. A maçonaria é uma ordem fraternal de homens ligados por juramento, decorrente da fraternidade medieval de maçons operativos, aderindo a muitas de suas antigas regras, leis, costumes e lendas, leais ao governo civil em que ela existe, que inculca as virtudes morais e sociais pela aplicação simbólica dos instrumentos de trabalho dos pedreiros e por alegorias, palestras e obrigações, cujos membros são obrigados a respeitar os princípios de amor fraternal, igualdade, ajuda mútua e assistência, sigilo e confiança. Têm modos secretos de reconhecimento de um para com o outro, como maçons, quando viajando pelo mundo, e se encontram em lojas, cada uma governada autocraticamente por um mestre, assistido por vigilantes, onde peticionários, após investigação particular em suas qualificações mentais, morais e físicas, são formalmente admitidos na sociedade em cerimônias secretas, baseadas, em parte, em velhas lendas da arte maçônica.
Então, este é um conceito acadêmico-científico muito abrangente, muito completo. Vamos agora partir para um segundo conceito, também desta mesma enciclopédia. Maçonaria, em seu sentido mais amplo e abrangente, é um sistema de moralidade e ética social, e uma filosofia de vida, de caráter simples e fundamental, incorporando um humanitarismo amplo e, embora tratando a vida como uma experiência prática, subordina o material ao espiritual. É moral, mas não farisaica. Exige sanidade em vez de santidade. É tolerante, mas não indiferente. Busca a verdade, mas não define a verdade. Incentiva seus adeptos a pensar, mas não diz a eles o que pensar. Que despreza a ignorância, mas não reprova o ignorante. Que promove a educação, mas não propõe nenhum currículo. Ela abraça a liberdade política e de dignidade do homem, mas não tem plataforma ou propaganda. Acredita na nobreza e utilidade da vida. É modesta e não militante. É moderada, universal e liberal quanto a permitir que cada indivíduo forme e expresse sua própria opinião, mesmo sobre o que a maçonaria é ou deveria ser, e convida-o a melhorá-la se puder. Dados essas premissas básicas da definição do que seja maçonaria, vamos partir agora para uma nova etapa aqui da nossa apresentação. A maçonaria, ela tem alguns princípios, os princípios que são chamados também de lema da maçonaria, que é amor fraternal, amparo e verdade. Um esclarecimento. Muitos irmãos, inclusive maçons, entendem, conhecem como sendo o lema da maçonaria o lema liberdade, igualdade e fraternidade, que é o lema adotado em muitas potências maçônicas de origem latina. É um lema que foi adotado na maçonaria francesa e que muitas potências maçônicas também adotaram aqui no Brasil por ser a maçonaria brasileira descendente, né, espiritualmente falando, da maçonaria francesa. Mas o fato é que este lema ele é um lema originalmente um lema político da Revolução Francesa. E esse não é um lema universalmente adotado por todas as potências maçônicas. Na verdade, eu estipulo que cerca de 20% a 30% dos maçons do mundo aqui conhecem o lema liberdade, igualdade e fraternidade. A grande maioria dos maçons conhece o lema, como lema da maçonaria, os princípios amor fraternal, amparo e verdade. Estes são os princípios preconizados pelas maiores potências maçônicas, como, por exemplo, as americanas, a da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, conhecem, na verdade, esses princípios. Amor fraternal. Qual que é o significado disso? Os maçons são ensinados a olhar a humanidade como uma só família. O alto e o baixo, o rico e o pobre, todos criados por um Pai todo-poderoso e habitando o mesmo planeta, devendo ajudar e proteger uns aos outros. É assim que a maçonaria se torna um instrumento de união de homens de todos os países, credos, raças, culturas e opiniões, promovendo a verdadeira amizade entre aqueles que poderiam, de outra forma, permanecer toda uma vida sem nunca terem se conhecido. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo grande princípio, amparo. Amparo aos mais necessitados. É um dever de todos os homens. Os maçons estão unidos por uma cadeia de sincera afeição. Ajudar os infelizes, solidarizar-se com eles em seus infortúnios, compadecer-se de suas misérias e restaurar a paz em suas mentes que estão atribuladas. Devem ser os objetivos formadores da base sobre a qual os maçons devem estabelecer suas conexões e formarem suas amizades. O terceiro grande princípio é a verdade.
A verdade é um atributo divino. Ser bom e verdadeiro é a primeira lição que o maçom aprende na maçonaria. Desta forma, enquanto influenciados por este princípio, a hipocrisia e a falsidade são desconhecidas em seu meio. Sinceridade e probidade são joias distintas de um maçom. O coração e a língua juntam-se para promover apenas o bem-estar do próximo e regozijar-se de suas vitórias e sua prosperidade. Esse lema, esses princípios, eles nos dão também um pouco da ideia do que seja a maçonaria. Quando nós dizemos a maçonaria, amor fraternal, significa que a maçonaria é uma fraternidade de irmãos. Quando nós dizemos amparo, significa que a maçonaria é uma instituição que pratica o bem, que pratica a filantropia, que pratica a caridade também. E quando nós falamos do princípio da verdade, nós estamos com isso querendo dizer que a maçonaria é uma escola de estudos, uma escola de filosofia moral e de ética social, que busca promover nos seus membros o aperfeiçoamento das suas virtudes morais, espirituais e intelectuais, a constante investigação da verdade, a busca do conhecimento, da luz, do aprimoramento. Então, esses são 3 aspectos que revelam a natureza da maçonaria. A fraternidade, como uma instituição que pratica o bem, ajuda na construção de uma sociedade mais justa, mais perfeita e mais feliz. E como algo que eu considero primordial e que nós nunca devemos colocar como um plano secundário, como sendo uma escola de filosofia, uma escola de estudo, uma escola de aperfeiçoamento. Caracterizado pelo princípio verdade. A maçonaria é tolerante. Exige dos seus membros a mais ampla tolerância. Respeita as opiniões políticas e crenças religiosas de todos os homens, reconhecendo que todas as religiões e ideais políticos são igualmente respeitáveis e rechaça toda pretensão de outorgar situações de privilégios a qualquer uma delas em particular. Então, esse é um princípio muito bonito, que é a máxima da tolerância. O que a maçonaria combate? A ignorância, a superstição, o fanatismo, o preconceito e os erros. O orgulho, a intemperança, o vício, a discórdia, a dominação e os privilégios. Então, a maçonaria ela tem um conjunto, né, de lições, de instruções morais, que fazem com que estimulam os seus adeptos, os seus membros, a serem homens melhores. É aquilo falado naquela definição, tornar homens bons, homens melhores, através da prática da virtude e através do combate aos vícios, através da prática de tudo aquilo que eleva, que dignifica o homem, né? E combatendo tudo aquilo que deprecia, que inferioriza a sua natureza. Por que tornar-se maçom? Através da maçonaria nós temos a possibilidade de nos aperfeiçoarmos como seres humanos, nos tornando pessoas melhores, mais instruídas, mais disciplinadas. Nós passamos a conviver com pessoas que também possuem esse mesmo objetivo, essa mesma meta. Pessoas que, por suas palavras, por suas obras, podem vir a constituir-se em exemplos. Nós encontramos na maçonaria novas amizades, amizades sadias, né, afetos fraternais, em qualquer lugar em que esteja, dentro ou fora do Brasil, uma vez que a maçonaria é uma organização internacionalmente existente, né? Então, nós temos irmãos maçons espalhados por toda a superfície do globo terrestre. Praticar também a caridade, ter a satisfação de haver contribuído, mesmo que em pequena escala, para a obra moral e grandiosa levada a efeito pelos homens. Vamos agora, em uma rapidíssima síntese, dizer que a maçonaria ela é uma instituição muito antiga, mas que
a sua origem ela ainda é objeto de discussões, objeto de pesquisas, objeto de estudos, de modo que existem várias teorias que buscam explicar a origem da maçonaria. Essas teorias eu classifiquei elas em 3 grandes blocos. As teorias que falam que a maçonaria tem uma origem antiga, as teorias que atribuem a ela uma origem medieval e as teorias que dizem que a maçonaria tem uma origem moderna. De acordo com a primeira teoria da origem antiga, a maçonaria teria um nascimento, uma origem embrionária nas civilizações da antiguidade. Ela seria a herdeira espiritual também dos conhecimentos das escolas de mistérios da antiguidade. Poder-se-iam encontrar traços da maçonaria no Antigo Egito, na Antiga Babilônia ou Mesopotâmia, na Antiga Israel, também através das cavalarias, né, dos cruzados. Então, é uma teoria que os estudiosos que buscam fundamentar-se em referências, em provas, em documentos, elas são consideradas teorias românticas, teorias que carecem de comprovação ainda. Muito embora seja certo que a maçonaria é, sim, herdeira de conhecimentos muito antigos, mas isso não significa que ela já existia naquela época. Então, essa é uma das questões. A segunda grande classificação é de que a maçonaria teria uma origem medieval, ou seja, a maçonaria ela seria uma organização que se desenvolveu a partir das guildas. Essas guildas depois se transformaram na Idade Média nas corporações de ofício. Então, dentre as corporações de ofício, haviam várias, entre elas havia a corporação dos pedreiros, e essa corporação, ao longo dos séculos, foi se desenvolvendo, até que chegou um momento em que passaram a fazer parte dessa corporação membros maçons, tornaram-se maçons, membros que não eram pedreiros, que passaram a ser chamados de aceitos, e que teria havido, então, um período de transição ao longo de alguns séculos, em que os maçons aceitos passaram, né, a dar origem ao que nós chamamos depois de maçonaria especulativa. Deixou de existir a maçonaria operativa, aquela corporação de ofício, e continuou existindo como uma escola de filosofia moral, como uma sociedade que é a maçonaria atual. Essa é uma teoria muito, muito forte, uma teoria que é considerada no Brasil, a gente percebe na literatura maçônica que é a mais aceita, muito embora nos últimos 30, 40 anos, no mundo, não é o caso do Brasil, mas na literatura estrangeira, a gente percebe que a teoria que vem ganhando mais força é a terceira teoria, de que a maçonaria teria, na verdade, uma origem moderna. Quando nós falamos moderna, nós estamos falando de alguns séculos, final do século XVII, começo do século XVIII. Então, quando nós falamos moderno, é algo bem antigo. Segundo essa teoria, é fato inconteste que, sim, havia a corporação dos pedreiros, sim, haviam irmãos, né, maçons, que não eram pedreiros, que eram chamados de maçons aceitos. Mas, segundo essa teoria, a maçonaria, conforme ela existe hoje, ela é, na verdade, o produto da mente de alguns gênios, de algumas pessoas que resolveram criar uma organização, criar uma sociedade de uma fraternidade e fizeram isso no início do século XVIII e usaram elementos de uma sociedade que já existia, que no caso eram os maçons operativos. Então, essa teoria defende que o nascimento da maçonaria especulativa, na verdade, ela não é dentro da maçonaria operativa, e sim paralela a ela. Qual que é a minha opinião personalíssima quanto a este assunto? Eu entendo que a maçonaria tem uma dupla origem. Ela
nós percebemos, existem evidências e até provas de que a maçonaria teve sim uma transição na Escócia, e já na Inglaterra a origem dela é uma origem moderna. Então eu entendo que em determinado país, no caso são os dois países onde a maçonaria existe há mais tempo, que é na Escócia e na Inglaterra, a origem da Escócia é como a origem da maçonaria operativa e que se tornou maçonaria moderna, ao passo que na Inglaterra a gente constata que realmente a maçonaria ela se originou a partir de um grupo de pensadores e que resolveram, né, criar uma organização. E depois, ao longo do tempo, né, a maçonaria se organizou através de potências maçônicas, que nós chamamos de grandes lojas, que são grandes corpos que administram, que governam as lojas, e aí ela passou a se constituir da forma como existe hoje. Apenas fiz um resumo, seria um assunto bastante extenso e bastante até polêmico, né? Como a maçonaria se organiza hoje? É importante entender que a maçonaria ela não há um único organismo mundial que rege a fraternidade. Nenhum homem fala pela maçonaria, de uma forma geral, e nunca falará. Cada estado dos Estados Unidos, por exemplo, cada província do Canadá e quase todos os países do mundo têm uma grande loja. Muitas vezes, mais de uma grande loja. No Brasil, nós temos mais de 50 grandes lojas. Cada grande loja tem regras e regulamentos que regem as lojas dentro de sua jurisdição. E cada grande loja tem um grão-mestre, que é essencialmente o presidente naquela jurisdição. Mas grão-mestres não têm poder nenhum para fazer regras ou tomar decisões fora das suas fronteiras. Então, não existe um grupo nacional ou internacional que controla ou dirige as grandes lojas. Então, cada grande loja, né, que é um corpo, um governo maçônico, possui sob a sua jurisdição várias lojas e governa, tem as suas leis, os seus regulamentos, mas que abrangem apenas aquele grupo de pessoas que são a elas filiados. Não existe um grande corpo nacional ou um grande corpo internacional que fale em nome de toda a maçonaria universal. No Brasil, nós consideramos que existem 3 grandes blocos maçônicos do simbolismo, que são a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, que reúne as 27 grandes lojas estaduais, que foi fundada, essa confederação foi fundada em 1927 e que tem de 100 a 105 mil maçons aproximadamente. Nós temos também o Grande Oriente do Brasil, que foi fundado em 1822, é a potência mais antiga, e que ela é uma federação. Ela possui 27 grandes orientes estaduais, que são corpos localizados em cada um dos estados do Brasil. Essa federação possui aproximadamente 72.500 maçons. Nós temos uma terceira confederação, que é a Confederação Maçônica do Brasil, que foi fundada em 1973. Ela não tem ainda potências, aliás, corpos, grandes corpos em todos os estados, mas já existem na maioria dos estados, e que possui cerca de 43 mil maçons nas suas fileiras. Então, somando aí, nós temos um número de acima de 200 mil maçons no Brasil, que pertencem a esses grandes blocos maçônicos. Esses blocos maçônicos, eles se reconhecem entre si, ou seja, um membro de uma grande loja pode visitar uma loja do Grande Oriente e uma loja da Comab. Da mesma forma, um membro do GOB, do Grande Oriente, pode visitar as lojas das outras 2 potências, da mesma forma, os membros da Comab. Então, elas se reconhecem, são consideradas potências maçônicas regulares no Brasil. É importante esclarecer que existem outras potências maçônicas no Brasil, existe um número considerável de potências maçônicas, mas que não pertencem a esses 3 grandes blocos, que são os grandes blocos reconhecidos internacionalmente. Que existe um conceito maçônico internacional que fala-se de regularidade maçônica, regularidade e reconhecimento maçônico.
Então, as potências maçônicas brasileiras, que são consideradas regulares e reconhecidas no plano internacional pelas outras potências regulares e reconhecidas, são essas três. Alguns requisitos para ser maçom. É importante que se saiba que, para o ingresso de um candidato, as regras que são exigidas, elas podem variar um pouquinho de uma potência maçônica para outra, mas geralmente elas são muito parecidas. O candidato ele deve inicialmente fazer uma autoavaliação em busca dos seus valores, costumes, dos seus comportamentos, e identificar-se com os seguintes aspectos: crer em Deus. A maçonaria tradicional, a maçonaria regular, que é a maçonaria constituída por aqueles 3 grandes blocos maçônicos que eu mostrei agora há pouco, é a maçonaria tradicional, clássica. Ela exige que todos os seus membros creiam na existência de um princípio criador. Algumas acrescentam, inclusive, a exigência de que o candidato também creia na imortalidade da alma. Mas não são todas. A maioria, todas, na verdade, das potências tradicionais exigem a crença em Deus. Algumas na imortalidade da alma. Outra característica, outro aspecto que é necessário: ser um homem digno e idôneo, livre e de bons costumes. Estar disponível e capacitado para realizar as obras da maçonaria em benefício da humanidade, da pátria e da família. Quando nós dizemos alguém livre, nós estamos falando de alguém que não está preso em algo, em alguma instituição ou em alguma circunstância que não permita de pensar livremente. Quando nós falamos livre, nós falamos de livre pensamento, livres pensadores. Pessoas que são presos por amarras psicológicas e determinadas formas de pensamento, que não admitem o livre pensamento, a livre investigação da verdade, elas não são consideradas pessoas livres. Elas são escravas de um determinado sistema de crenças. Então, alguém, para se tornar um maçom, ele tem que ser uma pessoa de mente aberta, uma pessoa de pensamento livre, de bons costumes. Ser também bem recomendado. O que isso significa? Para ser maçom, é preciso haver a indicação de algum maçom. Então, algum membro da maçonaria, um mestre maçom, ele avaliza o nome de um candidato. Esse candidato, então, ele passa a ser recomendado por esse padrinho, e aí ele passa-se por um processo de sindicância, que é uma investigação social a respeito da vida daquele candidato, para verificar se realmente ele cumpre com os requisitos. Também é necessário ser emancipado e ter completado a idade exigida. Algumas potências exigem 18, outras 21 anos de idade. Existem potências aí que exigem até 25 anos. Então, o fato é que não existe uma regra única, depende da potência, mas que gira entre 18 a 25 anos a idade mínima para ingresso na maçonaria. Aqui nós temos uma situação. Se for dependente financeiramente, essa pessoa precisa ter a anuência de seus tutores ou genitores. Essa é uma regra que não existe em todas as potências. Algumas colocam essa regra. Outras exigem a regra seguinte, que é ter emprego e meios de sustento próprio e exercer a sua profissão de forma lícita. Ou seja, a pessoa tem que ter uma profissão, um métier, dentro da legalidade. Se for casado ou viver em união estável, é necessário que haja a concordância do cônjuge, no caso da esposa ou companheira, uma vez que uma das bases da maçonaria é a harmonia da família. Então, não seria possível iniciar alguém, um candidato na maçonaria, se a sua esposa não concorda com aquilo. Então, a maçonaria é uma organização que ela engloba toda a família. Então, é importante que haja a concordância da esposa ou companheira. É importante não, é necessário. Ser capaz de assumir compromissos e ter o devido comprometimento com responsabilidade. Então, maçonaria é um lugar para pessoas sérias, pessoas que assumem compromissos e que cumprem esses compromissos, pessoas de responsabilidade. Então,
nós não desejamos ter em nosso meio pessoas relapsas, pessoas que são pessoas descomprometidas, né? Pessoas irresponsáveis, de forma alguma. Então, a maçonaria ela tem uma série de compromissos que a pessoa assume e é importante que seja, então, alguém que tenha responsabilidade para isso. Ter residência física pelo menos 2 anos no município que for iniciar, essa também é uma regra que não existe, não é universal. É possível que algumas grandes lojas tenham alguma variação com relação a essa regra, mas, de maneira geral, ela é muito comum nas potências maçônicas se exigir que a pessoa tenha uma residência física 2 anos no município onde ele for iniciar. Quais são os compromissos assumidos ao se tornar maçom? Como eu falei, a maçonaria é uma instituição que busca pessoas responsáveis. Então, ali, o respeito aos seus estatutos, a maçonaria possui um corpo normativo, tem os seus regulamentos, acatamento às resoluções da maioria, né? As assembleias, as lojas maçônicas reúnem-se em assembleias onde são decididos os assuntos. Essa maioria, elas devem ser tomadas de acordo com os princípios que regem, né? Então, o maçom ele deve ser alguém que se adeque às regras da maçonaria. Ser uma pessoa patriótica, né? Ser pessoa que respeita os governos legalmente constituídos, acatamento às leis do país em que viva e, em particular, a guarda dos sigilos dos rituais maçônicos. Uma conduta correta e digna dentro e fora da maçonaria. A dedicação de parte do seu tempo para assistir às reuniões maçônicas. A prática da moral, da igualdade e da solidariedade humana e da justiça em toda a sua plenitude. Ademais, se proíbe terminantemente dentro da instituição as instituições políticas, partidárias e religiosas sectárias, porque prefere uma ampla base de entendimento entre os homens a fim de evitar que sejam divididos por pequenas questões da vida civil. A política, como ciência social, ou o estudo das religiões, né, como um aspecto, um estudo amplo e genérico, né, não sectário, não é algo proibido, né? São conhecimentos que são importantes também. O que se fala é que não é admitido política partidária, né, e também sectarismo religioso. Então, isso é que nós falamos. Quando nós dizemos que esses são os compromissos, se vocês observarem bem, as pessoas que possuem uma boa conformação, uma boa formação, né, pessoas de bem, elas não encontram nenhuma dificuldade em cumprir com essas regras. São regras simples para pessoas que possuem um coração bem formado, né? Elas podem ser difíceis de se cumprir para pessoas que realmente não possuem o perfil maçônico. Mas aquelas pessoas que possuem, né, o perfil, elas não veem nessas regras algo difícil de se cumprir. Os maçons, onde eles se reúnem? As reuniões ocorrem nas lojas maçônicas. Nas lojas são realizadas as cerimônias ritualísticas. A palavra loja, nesse caso, não possui uma conotação comercial, né? Eu, como venerável da minha loja, há cerca de uns 2 anos, mais ou menos, teve uma pessoa que fez contato comigo, telefonou para mim, perguntando se era da loja maçônica. Eu falei sim. E aí ele perguntou quanto que a gente cobrava para vender uma espada para ele, né? E aí eu expliquei a ele, não, a loja maçônica não é uma loja no sentido de comércio, né? Na verdade, esse nome loja se relaciona com alojamento. O que é alojamento? É o local onde os maçons se reúnem. Os maçons operativos, os antigos maçons operativos, eles se reuniam em alojamentos. Então, esse termo lodge foi traduzido para o português como loja, não como alojamento. Mas o significado, o sentido não é de loja comercial, e sim o significado é de alojamento, de local de reuniões. Esses alojamentos, muitas vezes, eles são, em alguns ritos maçônicos, foram transformados em templos maçônicos. Em outros ritos maçônicos, não são templos, são apenas salas, locais de reunião. Então, isso vai variar de acordo com o rito.
O fato é que, independente de se a reunião ocorrer em um templo maçônico ou em uma sala, né, a reunião ela é plenamente válida. O que interessa, na verdade, são os princípios, as cerimônias que são praticadas. Os ritos maçônicos. O que são ritos? São sistemas que buscam transmitir uma filosofia, uma ideia, transmitir um conteúdo iniciático. Então, os ritos eles fazem uso da liturgia, que é para alcançar a finalidade da maçonaria, que é transmitir o seu conteúdo iniciático e simbólico. Então, os ritos eles têm os seus rituais para organizar os seus procedimentos nas sessões. Então, a maçonaria ela tem um objetivo. Ô, Venerável, eu consegui entrar, tá? Eu já estou aqui na live, tá falando sobre os ritos maçônicos. Desculpa, Luiz Antônio, já bloqueei. É só você desbloquear o seu aí. Ok, continuando então. Então, a maçonaria ela tem um objetivo. Né? Qual que é o seu objetivo? Um dos seus objetivos principais, que é transmitir o conhecimento, transmitir lições de cunho filosófico e ético, né? Transmitir conhecimentos esotéricos, né? E para fazer com que aquele maçom receba esse conhecimento, ela possui uma metodologia de ensino. Então, não existe só uma metodologia de ensino, existem várias. E essas metodologias nós chamamos de ritos. Então, existe no Brasil, aqueles blocos maçônicos que eu mencionei anteriormente, são 3 grandes blocos maçônicos, e eles praticam vários ritos, que são formas diferentes de se praticar as cerimônias maçônicas, mas que todos eles possuem o mesmo objetivo e todos eles possuem a sua mesma essência. A essência da maçonaria, o conhecimento maçônico, está contido em todos os ritos. Então, são apenas maneiras diferentes de transmitir aqueles ensinamentos. Então, nós temos o rito escocês, antigo e aceito, que é o mais amplamente difundido no Brasil. Acreditamos que uma porcentagem de 65% a 70% das lojas, praticam esse rito no Brasil. O segundo rito mais praticado no Brasil, atualmente, eu acredito que já seja o rito de York americano, que é o rito praticado pelas grandes lojas americanas. E o terceiro rito que nós praticamos no Brasil, o rito de Schroeder. Esse rito é um rito de origem alemã, então ele também é conhecido como rito alemão. Nós temos o rito adoniramita, que é um rito de origem francesa. Nós temos o rito francês ou moderno, que é um rito de origem inglesa, mas que se organizou na França. Então, ele é francês na sua forma atual. Nós temos o rito brasileiro, que é um rito nascido, criado aqui no Brasil. Nós temos o rito joanita, que é um rito que tem origem na Hungria. Nós temos o rito escocês retificado. Eu não lembro agora exatamente qual foi o país que ele se originou, mas eu posso afirmar que é um rito europeu, do continente europeu. E nós temos o Emulation Work, que é o ritual de emulação, que é praticado no Brasil, que tem a origem inglesa. Todos esses ritos, então, como eu falei, são praticados pelas potências brasileiras. Cada potência pratica um ou mais ritos. Então, não são todas as potências que praticam todos os ritos. Então, nós temos potências que praticam 3 ritos, outras que praticam 5, outras que praticam 7 desses ritos. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens de aventais maçônicos, que é uma indumentária que nós usamos, que todos os maçons devem usar. Eu coloquei essa imagem como uma ilustração para que os irmãos vejam, né, a riqueza ilustrativa que são os vários ritos maçônicos. Vou fazer uma brevíssima remissão a respeito de alguns maçons ilustres, né? Alguns irmãos gostam muito de saber dessa informação.
é realmente algo que muito honra a história da nossa fraternidade. Então, nós tivemos muitos maçons ilustres na nossa história, e temos até hoje, né? Então, filósofos como Voltaire, Goethe, Lessing, músicos como Beethoven, Haydn e Mozart, militares como Frederico o Grande e Garibaldi, poetas como Byron, Lamartine e Hugo, escritores como Castelar, Mazzini e Spring, políticos como Churchill, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Roosevelt, Theodore Roosevelt e Franklin Roosevelt. Então, são alguns exemplos, né? A lista seria muito grande, alguns exemplos de maçons ilustres que nós tivemos, né? Maçonaria ao redor do mundo. Vou falar mais especificamente alguns da América. Nós sabemos, eu tenho inclusive uma palestra a respeito da maçonaria nas Américas, onde eu explico que realmente os maçons eles tiveram um papel muito relevante na libertação das Américas. Muitos dos libertadores da América eles foram maçons. Então nós temos nos Estados Unidos George Washington, Benjamin Franklin. Aqui nas Américas nós temos Miranda, o padre da liberdade sul-americana. Nós temos San Martín e O'Higgins na Argentina, Chile, Peru. Nós temos o Simão Bolívar no norte da América do Sul. Nós temos Marte em Cuba, Benito Juárez no México. Nós temos no Brasil o imperador Dom Pedro I, José Bonifácio. Apenas alguns exemplos de pessoas notórias e que foram membros da nossa organização iniciática. Alguns do Brasil, como já falei, Dom Pedro I, José Bonifácio. Nós temos as figuras de Gonçalves Ledo, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Washington Luiz, quase todos esses que eu falei de Deodoro em diante, ex-presidentes da República. Nós temos a figura de Rui Barbosa, o Águia de Aia, Barão de Mauá, Visconde do Rio Branco, o maior diplomata da história do Brasil, o Visconde de Jequitinhonha, o ex-presidente Jânio Quadros, Lauro Sodré, o abolicionista Luiz Gama, José do Patrocínio. Nós temos figuras artísticas como Luiz Gonzaga, o Rio do Baião, Pixinguinha, Manuel da Nóbrega também foi maçom, assim como Milton Gonçalves e Jorge Teixeira de Oliveira, que é uma figura muito importante aqui no norte do Brasil. Um coronel que tem uma história muito interessante. E assim como muitos e muitos outros. Algumas das principais obras dos maçons no Brasil. Muitas pessoas colocam as principais obras da maçonaria. Eu coloco um pouco diferente. Quem pratica as obras maçônicas não é a maçonaria, são os maçons. A maçonaria ela é uma organização estática. Os maçons é que são dinâmicos. Então, a maçonaria ela tem os princípios, mas quem coloca eles em ação são os maçons. Então, eu coloco que essas ações elas não são obras da maçonaria, e sim são obras dos maçons. Então, houveram maçons envolvidos na independência do Brasil, na abolição da escravatura, na proclamação da República, maçons também na Revolução Farroupilha. Nos dias atuais, nós temos maçons engajados na defesa da democracia, no combate à corrupção, na luta pelo voto ético e consciente, maçons engajados no apoio a casas de amparo em hospitais, apoios a jovens, nós temos organizações paramaçônicas para o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral também dos nossos jovens. Nós temos a Ordem de Demolei para garotos, as Filhas de Jó e a Ordem do Arco-Íris para as meninas, que são ordens que a maçonaria criou com o objetivo de beneficiar os jovens, dentre muitos outros fatos da história. Então, a história do Brasil, na verdade, ela é permeada por acontecimentos em que maçons tomaram parte ativa. Essa imagem é uma imagem de uma campanha que houve há cerca de acredito que uns 5 anos ou 4 anos, houve essa campanha aqui no Brasil, que foi uma campanha capitaneada pela maçonaria, campanha Corrupção Nunca Mais por um País Honesto. Bom,
A maçonaria, pelo fato de ser uma organização discreta, muitas lendas, muitos mitos foram criados em torno da maçonaria. Muitas coisas falsas, né? Então, eu vou apenas mencionar algumas aqui. Se, porventura, depois que nós concluirmos a apresentação, os presentes quiserem fazer mais perguntas a respeito de outros temas, podem ficar à vontade. Mas alguns esclarecimentos que eu gostaria de fazer neste momento é que muitas pessoas acreditam que para ser maçom, né, precisa ser rico. Na verdade, não existe isso, né? O que a maçonaria ela coloca como requisito é que a pessoa possua condições financeiras de se manter, né, de manter com seus compromissos sem sacrificar a sua família. Então, não há necessidade que a pessoa seja uma pessoa de posses, basta que ela seja uma pessoa equilibrada e que tenha condições de assumir esses compromissos. As lojas maçônicas possuem mensalidades, toda a organização possui mensalidades, porque não há como ela existir, né? Existem as despesas para manutenção. Então, essa é uma falácia. Muita gente acredita que pelo fato da maçonaria ser fechada e ter muitas pessoas bem-sucedidas, na maçonaria se encontra algum tipo de vantagem financeira. Nada disso. Na verdade, o fato de ter pessoas bem-sucedidas na maçonaria significa que ela é uma sociedade com pessoas com o perfil, com capacidade de serem pessoas bem-sucedidas. Muitas pessoas entram na maçonaria e melhoram de vida depois que entram na maçonaria pelo simples fato de colocar em prática os princípios maçônicos. Se tornam pessoas melhores, se tornam pessoas que conseguem enxergar além, né? Conseguem se tornar pessoas com uma visão de vida melhor, e isso traz progresso. E aí a pessoa, porque colocou em prática os princípios maçônicos, ele passou a ter algum progresso. Então, não existe nenhuma forma de benefício, de vantagem financeira diretamente associada ao fato de ser maçom. O que a maçonaria oferece são conhecimentos. Através da aplicação prática dos princípios maçônicos na nossa vida, nós podemos, sim, ter progresso. Isso é algo natural e decorrente do aperfeiçoamento dos maçons. Algumas pessoas acham que a maçonaria é uma religião. Isso não existe, né? A maçonaria ela exige que a pessoa creia em Deus e apenas isso, né? Como eu falei, algumas potências também exigem que acredite na imortalidade da alma, que é algo que é inerente à crença em Deus também. Mas nós aceitamos a maçonaria membros de todas as religiões, porque a maçonaria não é uma religião, né? Nós temos na maçonaria membros de toda e qualquer religião, desde que acredite em um ser supremo. Como eu falei, não faz parte do conteúdo maçônico a discussão de sectarismo religioso, né? Caso haja, né, o interesse, algum irmão fazer uma pesquisa, um estudo e apresentar em loja um estudo a respeito da religião de uma forma genérica para o conhecimento, nada impede. Mas a maçonaria ela não tem sectarismo religioso de forma alguma. Algumas pessoas, existia uma lenda muito antiga que a maçonaria teria algum tipo de vínculo, algum tipo de pacto com Satanás ou coisa do tipo. Isso é um absurdo completo, né? Uma vez que é justamente o contrário, né? A maçonaria ela só aceita pessoas de boa índole, pessoas de coração bem formado, pessoas que creem em Deus. Então, de forma alguma, a maçonaria teria qualquer tipo de vinculação com o satanismo ou fazer algum tipo de pacto, né, para juramento de pacto, esse tipo de coisa. O que existe na maçonaria é um juramento de manutenção do sigilo, né? Existe aquele princípio, o princípio religioso, não dar pérolas aos porcos. Na maçonaria nós temos um conjunto de conhecimentos que são reservados a pessoas que possuem aptidão para receber aquelas informações. Pessoas que vão compreender a profundidade daqueles ensinamentos. Então, para isso nós temos um juramento de sigilo, de que aqueles conhecimentos eles não vão ser banalizados, né? E também nós temos o juramento das nossas formas de reconhecimento. Os maçons eles podem se reconhecer um ao outro através de alguns sinais, através de um toque de mão,
através de algumas palavras, numa conversa, um maçom consegue identificar o outro sem a necessidade dele dizer que é ou não maçom. E essas formas de reconhecimento, elas são secretas, e isso também faz parte do nosso juramento. Muitas pessoas vinculam a maçonaria com o bode, né? Isso aí, na verdade, a maçonaria acabou adotando o bode como um mascote, fazendo até piada com uma situação como essa, né? Na verdade, existe toda uma história, né, por detrás disso. O que houve foi, há muito tempo, pessoas que quiseram ganhar dinheiro escrevendo bobagens a respeito da maçonaria, né? Então criaram, inventaram histórias, inventaram que a maçonaria adorava o bode Bafomé, que é um deus da antiguidade babilônica, que tem a cabeça de bode, que é da nossa figura. Então a pessoa, eu não estou lembrado agora o nome do escritor, Léo Táxio, né? Ele, com vontade de ganhar dinheiro, ele tinha sido expulso da maçonaria por mau comportamento, então, com vontade de ganhar dinheiro, com vontade de se vingar da maçonaria, ele inventou que a maçonaria adorava esse bode Bafomé, esse deus, e aí criou-se toda uma lenda em torno disso, e até hoje ainda tem pessoas que acreditam nessa baboseira, quando, na verdade, o próprio Léo Táxio, no final de sua vida, admitiu que tudo se tratava de uma farsa. Né? Os maçons hoje usam o bode como um mascote, mas fazendo piada dessa situação, mas o fato é que não é nem um pouco positivo para a imagem da instituição, tanto a nossa tão sublime ordem relacionada com esse tipo de elementos estranhos, que não tem nenhum tipo de relação com a maçonaria. A maçonaria não é uma sociedade secreta. Nos tempos atuais, né? Na antiguidade, em alguns momentos, em alguns países, ela precisou ser secreta porque era perseguida pelos governos. Nos dias atuais, não. A maçonaria, sua existência é amplamente reconhecida, seus prédios são em locais públicos, a maçonaria, as lojas maçônicas têm personalidade jurídica, os seus fins são difundidos em dicionários, enciclopédias, em livros. O único segredo que existe e não se conhece senão por meio do ingresso são os meios de reconhecimento que eu falei agora há pouco, né? A maneira de interpretar os nossos símbolos maçônicos. Nós temos vários símbolos. Esses símbolos contêm conhecimento condensado naqueles símbolos, e a maneira de interpretar, de entender esses símbolos é um segredo maçônico, né? Os ensinamentos contidos na nossa simbologia. A maçonaria, ela é sim discreta, né? Mas é discreta no sentido de que as suas reuniões não são abertas ao público em geral, pelo menos em regra. Existem algumas reuniões que nós chamamos de reuniões públicas, outros chamam de sessões brancas, onde nós permitimos a entrada de qualquer pessoa para participar daquela reunião, mas são sessões excepcionais que acontecem e que não revelam muitos segredos, né? A ritualística é diferente, apropriada para o público, né? Então ela é discreta, ela é uma organização, podemos dizer, fechada, porque só os maçons têm o direito de participar das reuniões. Então, só os maçons sabem o que se passa em uma reunião maçônica. Mas nós sabemos que para Deus não existem segredos. Nossa primeira tela de conclusão dizer o seguinte: a admissão da maçonaria é restrita a homens adultos, sem limitações quanto a cor, credo e nacionalidade, desde que gozem de reputação ilibada e que sejam homens íntegros. Nenhum homem, por melhor que seja, poderá ser recebido na maçonaria sem o consentimento dos maçons. A aceitação do pedido de ingresso na ordem depende da declaração de motivos. A ordem espera que seja alguém sincero perante a própria consciência, quando preenche a proposta de admissão. É feita também uma sindicância da vida pregressa do candidato. Muitas potências exigem a apresentação de certidões negativas criminais para verificar se é uma pessoa que está em dia, né, com a sociedade, e se a pessoa dispõe de ganhos pecuniários que permitam os compromissos maçônicos sem sacrificar a família. Então é isso que eu esclareci agora há pouco, né? Não se trata de exigir-se que a pessoa tenha um grande salário. Não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, é apenas que a pessoa tenha condições de cumprir com as suas obrigações maçônicas sem sacrificar a família.
Ao iniciar na maçonaria, o indivíduo deverá assumir compromissos derivados da participação engajada e responsável nas lides maçônicas. Entre os compromissos e responsabilidade encontram-se aqueles de estudar, com a mente aberta às nossas instruções, considerar também o denso sigilo sobre os ensinamentos, contribuir para a manutenção da loja, né, através dos compromissos financeiros, mensalidades, e compromissos e responsabilidades. De maneira geral, a loja, muitas vezes, ela faz eventos, então é importante que os membros sejam pessoas engajadas nos eventos da loja. Qualquer associação humana, né, ela tem as suas regras, então a maçonaria não é diferente disso. Uma vez iniciado, o postulante torna-se maçom, e como tal estará para todo sempre sob a constante vigilância da sua própria consciência e dos demais maçons. Portanto, se o seu coração nutre o desejo de fazer parte da instituição, contribuir para o desenvolvimento do gênero humano e da humanidade, procure um amigo maçom, ou faça contato com uma potência maçônica, e receba as devidas orientações. Essa apresentação de hoje é uma das formas que a loja Defensores da Ordem, a loja Antônio Macedo, encontraram para, né, esclarecer muitas das dúvidas que os candidatos possam ter com relação à maçonaria. Aqui nós vamos fazer algumas referências que nós usamos com relação ao conteúdo da nossa palestra. Tem apenas uma última lenda que eu esqueci de comentar e que eu me lembrei agora, que muitas pessoas acreditam em uma teoria da conspiração de que a maçonaria ela governa o mundo de forma oculta e que existem os Illuminatis e que os Illuminatis dominam o mundo, dominam os governos. E isso aí também é apenas um mito, é uma lenda, né? É conversa para boi dormir, não existe nada disso. Né? A maçonaria, os princípios maçônicos são esses que eu falei agora há pouco. Eu concluo agora a minha apresentação. Fico ao dispor de todos os irmãos presentes para esclarecimentos, caso algum presente queira fazer comentários, fico ao inteiro dispor de todos. A Amália levantou a mãozinha, pode falar. O nome do irmão eu não prestei atenção, que fez a... Eu tenho que olhar aqui no participante. Isaltônio. Isaltônio, eu sei que talvez eu seja a única mulher. Respeito profundo a quem não é reencarnacionista, mas sou, 100%. Em vidas passadas, já andei dentro dos templos, tanto que eu tenho que me cuidar. Se o guardião não estiver atento, eu entro numa reunião maçônica, mas eu, por respeito, não entro. Quando eu estou em viagem em corpo astral, que geralmente é quando eu durmo. Como eu tenho feito muito a propaganda positiva da maçonaria, e na última reunião, terça-feira, eu sou crivada de perguntas e estou observando que muitos, que até batem, estão querendo entrar e já estou passando para eles. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, não para defender a minha bandeira, porque quando eu entrei, fui convidada para iniciar na Ordem Rosa Cruz da Morte, quem me convidou para a maçonaria mista, eu disse, não vou entrar, porque 100% não aceita a mulher, e eu não quero ser chamada de loja espúria, não quero. Mas eu tenho uma pergunta de coração muito puro. Se as grandes iniciadas, como Maria, Madalena, etc., quem não leu o livro, as grandes iniciadas, porque tem os grandes iniciados, elas eram da maçonaria, por que aqui no Brasil não aceitam a mulher até hoje, já que é uma ordem iniciática, filosófica, ainda tem mais um outro nome, que eu esqueci aqui agora. Ela é iniciática, filosófica, filantrópica, um monte de fi de bom. E a mulher, que se preza como homem, que se preza, esquecendo o sexo que eu vim agora, estou feliz com qualquer um que eu voltar,
Aqui no Brasil, eu acho, estou falando com carinho para quem está assistindo essa reunião, que eu sei que tem convidados meus aqui, que eu falei ingresse, ingresse, ingresse. Eu quero saber por que no Brasil a mulher não é mais participante. Se eu estive em vários países, Alemanha, Inglaterra, eu vi a mulher entrando no templo, até eu perguntei, vocês vão participar? Reunião fechada, sim. Por quê? Eu falei, não, estou passando aqui só para conhecer o templo. Perguntou se eu era da maçonaria. Se eu falar que era lógico, eles iam me fazer as perguntas para deixar. Disse não, apenas conhecendo. Então, eu acredito, ao mesmo tempo que a explicação pode me provar, se isso também não tem enfraquecido a nossa amada, venerável maçonaria no Brasil. O fato da mulher não poder entrar. Estou aguardando as respostas. Bom, agradeço muito a sua participação, agradeço muito os seus comentários e a sua pergunta. Olha, como eu esclareci durante a minha apresentação, a maçonaria ela possui algumas teorias a respeito da sua origem. Está tocando um telefone aqui? Só um pouquinho, professor. Deixa o telefone tocando aqui. Então, existem algumas teorias a respeito da origem da maçonaria, e aquela teoria de que a maçonaria se originou na antiguidade, ela não é aceita pelos maçons realmente que se fundam no conhecimento acadêmico-científico, né? Na verdade, são apenas lendas de que a maçonaria teria existido na antiguidade, teria existido no Antigo Egito. Na verdade, são lendas e que carecem de comprovação, né? Muito embora nós possamos encontrar algumas informações, algumas literaturas maçônicas a respeito disso, mas são apenas... O objetivo dessas lendas é transmitir uma instrução, né? Transmitir um conhecimento, mas não significa que literalmente havia maçonaria naquelas épocas remotas da antiguidade. Não existia a organização maçonaria naquela época. Existiam escolas de mistérios, né? Essas grandes iniciadas que você comentou provavelmente poderiam ser membros de algum tipo de grande fraternidade, de escolas de mistérios da antiguidade, mas elas não eram maçonas, porque pelo simples fato de que não existia maçonaria naquela época. Agora, quando nós entendemos que a maçonaria hoje ela é depositária de uma antiga tradição, aí nós podemos entender então que poderia haver aí uma conexão iniciática entre a maçonaria de hoje e essas escolas de mistérios do passado. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Com relação à sua concepção, como na minha apresentação foi dito, há 20 anos que eu sou membro de algumas organizações, eu já fui membro de algumas organizações esotéricas e iniciáticas, né? Inclusive, durante muitos anos, eu fui membro da Ordem Rosa Cruz, do Círculo Esotérico Comum do Pensamento, da tradicional Ordem Martinista. Também pratiquei muitos treinamentos do gnosticismo, de viagem astral. Tudo isso que você está falando, para mim, são informações familiares, né? Mas eu procuro não misturar o que é a maçonaria em essência com outras correntes de pensamento. Então, a maçonaria ela não aborda essas questões. Eu sou reencarnacionista também, né? Mas a maçonaria ela não entra nesse detalhe, nesses aspectos. São questões que elas são de sistema de crença de cada um ou correntes de pensamento que correm paralelas do desenvolvimento pessoal, né, das pessoas, né? Desenvolvimento pessoal dos seres humanos. A maçonaria ela trata-se, o conhecimento da maçonaria é o estudo da filosofia moral e da ética social. É o aprimoramento das virtudes, né? É o aperfeiçoamento através das instruções, da reflexão, do livre pensamento. Esse é o caminho da maçonaria, tá? Em alguns momentos, alguns ritos maçônicos, algumas cerimônias,
Alguns irmãos podem, sim, ter uma experiência mais transcendental, né? Mas são experiências pessoais. Elas não fazem parte, né? A maçonaria ela não busca ser uma organização mística. Okay? O que nós temos são maçons místicos. O que nós temos são irmãos que acreditam em determinadas concepções e que eles têm algumas experiências. Então, é muito importante não confundir isso com a maçonaria enquanto instituição. Outro ponto. Oi? Desculpa, termina. Outro ponto. Existem, isso aí é um conhecimento que ele não é um conhecimento muito divulgado, mas o fato é que existem duas grandes correntes maçônicas no mundo, que é a corrente tradicional e a corrente liberal. São duas grandes linhas de pensamento maçônico que cada uma delas possui um amplo número de grandes lojas que são alinhadas. Então, nós temos muitas grandes lojas maçônicas que são da corrente tradicional, conservadora, e nós temos muitas grandes lojas que são da corrente liberal, progressista. A corrente tradicional, conservadora, é a corrente que prevalece no mundo inteiro. Tem um número absurdamente maior, ele é muito mais forte, né? e que é ligada aos princípios preconizados pela maçonaria da Inglaterra. E nós temos um número também considerável, muito grande, que vem crescendo muito, muito respeitável, de grandes lojas que estão aliados às concepções de maçonaria do Grande Oriente da França, que é uma maçonaria liberal, uma maçonaria progressista. Os maçons da linha tradicional, conservadora, elas mantêm a tradição de só aceitar homens, ao passo que as grandes lojas ligadas à corrente progressista liberal aceitam mulheres. Algumas lojas só de mulheres, outras lojas mistas, e também existem potências que são só de homens também, né? Inclusive, hoje circulou, né, no meio maçônico a informação de que o Grande Oriente da Bélgica, que é uma potência alinhada ao bloco liberal, né, aprovou recentemente novos estatutos em que permite o ingresso de mulheres. Uhum. Então, é algo que existe, né? Essa apresentação que eu fiz hoje, ela é uma apresentação alinhada ao bloco tradicional conservador. Na maçonaria brasileira, nós temos um número muito reduzido de potências, de lojas, que são alinhados ao bloco liberal. Existem algumas potências, mas elas ainda não adquiriram, podemos dizer assim, uma credibilidade, né? A sua forma de seleção, muitas vezes, os critérios de reconhecimento de regularidade não são cumpridos. Então, são potências que elas não são, que algumas pessoas pejorativamente chamam de espúrias, né? E que eu não gosto muito de chamar esse nome, né? Eu prefiro dizer que elas não são reconhecidas, uma vez que a regularidade ela se ata em normas em questões objetivas e não subjetivas, né? Eu tenho uma visão muito aberta com relação a essas questões que você colocou, respeito muito, né? E gostaria de dizer o seguinte: no lado conservador, tradicional, também se admite a existência da fraternidade maçônica feminina. Nós sabemos que existe, né? Na Inglaterra, nós temos duas grandes lojas maçônicas femininas e que são reconhecidas pela Grande Loja Unida da Inglaterra. Uhum. Só que existe uma diferença. Elas não podem visitar as lojas masculinas, assim como os irmãos das lojas masculinas não podem visitar as lojas femininas. Elas são separadas na questão de intervisitação. Mas o fato é que existem, convivem, inclusive lojas femininas se reúnem em templos maçônicos da Grande Loja Unida da Inglaterra. Em algumas atividades sociais, eles participam juntos,
eles só não participam das reuniões juntos. Tá? Essa é uma informação que ela não é muito... Né, ela precisa ser melhor trabalhada ainda aqui no Brasil. Né? Na verdade, nós estamos aí, digamos, uns 100 anos mais atrás em relação a algumas concepções, e eu acredito que nos tempos modernos algumas coisas poderão vir, né, a se acelerar no sentido de se compreender determinadas possibilidades. Né? Mas a minha postura... Claro. A minha Deixa posição claro que eu não queria monopolizar, que eu estou até com vergonha, mas porque eu fico trabalhando muito na expansão da ordem, mandando mensagem para tudo quanto é grupo que eu sou aposentada como bancária, grupo de professor, grupo de, graças a Deus, misturado políticas de várias coisas. Eu fico mandando. Então, eu não estou dizendo que eu não estou brigando pelo meu direito. Se eu quisesse, graças a Deus, fui convidada. Eu tenho um carinho muito grande pelas lojas mistas, pelas também que não querem aceitar, mas eu estou com vergonha que eu posso estar monopolizando. Pode ser que alguém está aprendendo mais e, sem querer, estou monopolizando a reunião com minhas perguntas. Você me perdoa, tá? Tranquilo, a profundidade das questões fizeram com que eu falasse um pouco mais. Mas eu não, eu que estou preocupada. Você está ótima, eu estou preocupada. Viu? Eu devolvo a palavra ao moderador, caso ele queira. Isso. Muito obrigada. Vamos lá, tem mais alguém aqui que queira falar? É levantar a mãozinha. Que agora eu não vi mais ninguém querendo... Paulo, você está sem microfone. Miguel, ali do Santos, também quer falar. Oi. Ô, meu irmão, eu convidei dois candidatos. Um chama Rodrigo, o outro o Arley. E aí eu não sei se eles gostariam de fazer alguma pergunta. O H7 Champions quer falar aqui. Eu peço para que quem queira falar, que marque com a mãozinha do WhatsApp mesmo, que aí fica mais fácil. Do WhatsApp não, desculpa, do Zoom. Oi, Isotônio. H7. Oi, Isotônio, só antes do pessoal fazer pergunta, você tocou num assunto muito interessante, que você falou que só o pessoal do Norte que conhece. Quando você referiu ao Teixeira, foi o Teixeirão, que foi governador de Rondônia? Esse, foi prefeito de Manaus, foi governador de Rondônia, e é o fundador da grande loja de maçônica do estado de Rondônia. Isso, é só para fazer uma parte aí sobre esse assunto. Eu fui interno no Colégio Militar de Manaus em 1974. E ele foi meu comandante em Manaus. Então, várias pessoas conhecem o que essa pessoa fez pelo Amazonas, né? O Teixeirão, tá? É só para deixar isso aí, que não é só o pessoal do Amazonas que o conhece, não. Várias pessoas também o conhecem, tá? Ele é grão-mestre de honra daqui da Glomaron, né? Ele foi responsável principal pela fundação da nossa grande loja aqui também. É uma grande pessoa, um grande instrutor, e que Deus o tenha em bom lugar, tá bom? Ok, eu gostaria de dizer o seguinte, eu havia separado 2 vídeos para mostrar, eu mostrei o primeiro, e tem um outro vídeo de 3 minutos e alguns segundos, que eu simplesmente esqueci de mostrar. Aí, se os irmãos acharem que já passou da hora, não tem problema. Mas não, pode mostrar. Eu vou colocar ele aqui. Só aproveitando, Isotônio, enquanto você prepara o vídeo, gente, levantar a mãozinha é lá na participante. Aí você tem a opção de levantar a mãozinha. E vai aparecer a mãozinha azul lá e por ali a gente chama as pessoas para poder falarem e fazer alguma pergunta, ok? E alguém que pediu a apresentação dos slides, ele já está no chat, tá? Se quiser baixar, só é ele. Vocês conseguem ver aqui a imagem? Sim. Ok.
Now, some may ask, what is Freemasonry? Now, you can listen to me or not, but I believe it's simple. Freemasonry is the very measure of a man. Look in every city and town in America, and you'll see, right out in the open, a building adorned with the square and compasses. Think for a moment. Freemasonry uses the oldest tools of antiquity, those tools of measurement used by the stonemasons, like the square and the compasses, to demonstrate and pass on the great truths and wisdom of the ages. We use tools of measurement because Freemasonry believes a man's greatness can be measured, not by his wealth or fame, but by his deeds, his character, his truth, his tolerance, his charity, his trust, his friendship, his love for his fellow creatures. It's been said that human happiness comes from the smallest of improvements. So he that can effect positive change, even by a simple kindness, adds wealth to the common stock of humanity. Freemasonry, therefore, believes greatness can be seen in a man's positive effect in the world, and that to do good is the best way to glorify God. Where the roots of Freemasonry began, no one can say for certain. They're hidden in antiquity, and perhaps that is best, at least for me. I became a Freemason in the Age of Enlightenment, a time much like you now live, a time of great light, where science had changed the way we live. I only wish that the moral sciences could do the same, because it seems to me that the great religions of the world all provide a moral compass to their faithful. And while each man must wrestle in private with his personal relationship with God, Freemasonry offers an ecumenical brotherhood, a fraternity composed of men of all religions, founded on the practice of the great moral and social virtues. And that's why you see on our symbol the letter G. It is there to remind us that God is part of each of our lives, and that the all-seeing eye of God will take the true measurement of our action. Freemasonry has three great lights by which we measure ourselves as men and masons: the square, the compasses, and the volume of sacred law we place them upon. That sacred book, one revered by the individual mason, is where we take our oaths, lay the foundation of our lives. The square, providing direction, helps us to square our actions by the square of virtue, because virtue is the stone used to build the man and his temple. Virtue is the cement that binds our relationships, and it is by our virtues that we are measured. The compasses are the tools of our conscience. We learn by the compasses to circumscribe our desires and keep our passions within due bounds with all mankind. The compasses create a circle, the precise circumference required to keep tradition and revelation, principle and creativity in balance. Now, as to the great secret of Freemasonry, it is actually found in the unconscious of each person. It is discovered by each individual for himself, Mason or not, as he comes to know himself and finds the road that takes him to his city. Because the real secret of Freemasonry is finding out who you are. The Mason square doth clear the air of folly and deception. The rule is straight, the angle clear, for greatness has direction. By the compasses abide the points within so far and wide. No pleasure sway nor profit tempt these bounds of Mason pride. Greatness, what your virtues are, good deeds practiced wide and far. And that secret of Masonic love is learning who you really are. For the great book knows what man can't hide, a life that's measured from inside. And on that book, that oath we took, and we will break it never, but stand by this, and this, and this, forever and forever.
Esse é um vídeo institucional da grande loja de Massachusetts, né, onde eles colocaram alguém para representar a figura de George Washington, aliás, Benjamin Franklin. Então, ele traz aí algumas informações interessantes. Vinícius José levantou a mão. Pode fazer as perguntas? Espera aí, Robson. O Rodney. O H7 pediu aqui. Boa noite. Aberto. Um grande abraço aos fraternos irmãos. Eu gostaria de... Eu tenho uma dúvida, mandando um abraço para o venerável aí da Real Fênix de Sabará, José Milton. Eu tenho uma dúvida, o seguinte, eu sou candidato, tá? Eu conheço um pastor evangélico maçom, conheço. Não vou citar nome porque não convém. É aceito e existe pastor evangélico maçom? Olha, existem, com certeza. Na verdade, muitos não sabem, mas a maioria dos maçons do mundo são evangélicos, viu? Aqui no Brasil é que não é assim, mas no mundo inteiro a maioria dos maçons são evangélicos. A história das igrejas evangélicas no Brasil, ela tem uma participação da maçonaria no sentido de que houve um tempo em que o Brasil ele não era um Estado laico, era um Estado católico. Então havia uma restrição muito grande com relação à abertura de templos religiosos de outras denominações que não fossem a católica. E os evangélicos, quando chegaram no Brasil, eles se reuniam, faziam seus cultos dentro de lojas maçônicas. Os primeiros evangélicos do Brasil, eles eram maçons. Então, hoje, muitos evangélicos atacam a maçonaria porque desconhecem a sua própria história. Se você fizer uma pesquisa na internet, existem livros que falam a respeito disso, né? Os evangélicos, eles entraram no Brasil através do apoio de irmãos maçons, né, que protegeram ele no momento em que eles eram perseguidos. Então, existem sim, não só evangélicos, como budistas, como judeus, como católicos. Eu já participei da iniciação aqui na minha cidade de um padre católico, né, que foi iniciado na maçonaria. E nós tivemos na nossa história muitos religiosos, viu? Se você olhar, existia uma tela que eu retirei dessa apresentação, para não ficar tão extensa, que era uma tela só com religiosos maçons, muitos na história da maçonaria, aqui do Brasil. Né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a igreja cria algum tipo de restrição, é por conta dela. A maçonaria ela é completamente ecumênica. Obrigado, venerável Isaltônio, pelo esclarecimento. Obrigado. Eu que agradeço. Vinícius José, pode seguir com essa pergunta? Boa noite a todos, boa noite, Isaltônio. Isaltônio, eu tive que chegar um pouco atrasado na sua palestra e não vi se você falou a respeito das entidades paramaçônicas, né, da maçonaria. Você poderia falar da importância dessas entidades paramaçônicas, Filhas de Jó, Ordem Molay, entre outras? Eu fiz um comentário durante a palestra, eu comentei que a maçonaria tem, né, essas entidades, eu comentei a Ordem de Molay, Filhas de Jó e a Ordem do Arco-Íris. Existem outras. Então, a maçonaria ela tem algumas que nós chamamos de entidades paramaçônicas. Ela patrocina essas entidades. Então, eu considero que as entidades paramaçônicas destinadas aos jovens é a maior obra da maçonaria. Nós temos, no caso da Ordem de Molay, que é destinada aos jovens do sexo masculino, né, do gênero masculino, e nós temos as Filhas de Jó e a Ordem do Arco-Íris, que são para o gênero feminino, e que são ordens, tanto a Ordem de Molay, todas elas, na verdade, são escolas de formação moral, né, daqueles jovens, escolas de liderança, e que incentivam aqueles jovens a também desenvolverem, né, o amor à pátria, o respeito aos mais velhos, o estudo, né,
formação do caráter desses jovens. Então, a maçonaria ela tem essas instituições, inclusive muitas pessoas importantes até para a própria história da humanidade mesmo. Alguns não foram maçons e foram demolês, né? Nós temos, por exemplo, o caso do ex-presidente americano, Bill Clinton, que ele não foi maçom, mas ele formou o caráter dele dentro de uma ordem paramaçônica, que é a Ordem de Demolay. Então, é uma escola de liderança muito interessante. Nós também temos o Shriners Club Internacional, que é uma escola de assistência, que é uma organização de assistência a hospitais. Ela é considerada a maior organização mundial nesse sentido, inclusive reconhecida pela ONU, né? Ela custeia, né, hospitais destinados a determinados tipos de tratamentos muito específicos, queimaduras, alguns tipos de tratamentos. Então, são organizações filantrópicas também que existem, não só essas são as principais, mas que ao redor do mundo, a maçonaria sempre vem ajudando qualquer tipo de instituição que busque praticar o bem. No caso aqui de Rondônia, nós temos a Casa de Apoio ao Hospital São Daniel Comboni, que é o Hospital do Câncer que existe em Cacoal, que é uma casa que já existe há muitos anos, um trabalho muito bonito realizado pelos irmãos da maçonaria naquela cidade. E nós estamos com um projeto em andamento da Casa de Apoio Filhos de Irã, que será em Porto Velho, uma casa de apoio ao Hospital do Câncer da Amazônia, que é o antigo Barretos, né, que é o hospital do câncer mais moderno do Brasil, fica aqui em Porto Velho. Então, nós temos uma obra, um projeto avaliado em 6 milhões de reais para a construção de uma casa de apoio a pessoas que vêm do Brasil inteiro e até de outros países para fazer tratamento aqui em Rondônia. E esse é um trabalho também que está sendo levado adiante com a força da maçonaria, dos irmãos da maçonaria, né, buscando formas de arrecadar recursos, de construir, né, essa obra. Isso são apenas exemplos que eu estou colocando. Existem muitas maneiras de realizar as coisas através apenas da boa vontade, através apenas do esforço, né, o desejo de cada um de ajudar, não necessariamente de ter que fazer algum tipo de sacrifício financeiro. Existem muitas formas que nós podemos ajudar as pessoas, né, através apenas da nossa boa vontade. E a maçonaria estimula muito isso entre os irmãos. Identificação com o iPad. Pode fazer sua pergunta? Boa noite, meu nome é Vander, eu sou convidado aí do Rodney e eu queria agradecer aos esclarecimentos aí que foram dados. Eu não tenho amigos que são maçons, mas eu não tinha esse conhecimento mais profundo da instituição e eu queria realmente agradecer por tomar conhecimento mais profundo da organização. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação. Mais alguém na sala gostaria de fazer mais alguma pergunta? Mais ninguém? Rod, não tem mais ninguém, não? Não, Paulo, aqui todo mundo já baixou a mão. Quem tinha com a mão levantada já falou. Está por sua conta. Eu queria agradecer a todos os participantes, em nome da loja Antônio Macedo 39 de Rondônia, no Venerável França, né, que eu conversei com ele, da loja Defensores da Ordem 2285 aqui de Lagoa Santa, e especialmente agradecer ao irmão Isotônio da Silva Machado. Irmão Isotônio, muito obrigado, tá? Acho que atingiu o objetivo, foi muito esclarecedor. Agradeço e deixo você fazer as considerações finais aí. Ok. Só esclarecer que o venerável irmão França mandou uma mensagem. Ele chegou a entrar na sala, mas precisou sair por motivo de força maior, mandou uma mensagem justificando que ele precisou resolver uns assuntos relacionados à casa dele lá. Parece que
teve algum problema lá com o goteiro, alguma coisa, estava chovendo, ele teve que ir lá resolver. E aí ele teve que sair da sala para socorrer a situação. Mas o fato é que nós estamos, como eu disse no início, nós somos 13 irmãos apenas, loja Antônio Macedo. Então nós temos alguns irmãos aqui presentes, né? Além de mim, tem o irmão Vinícius José, o irmão Aílio. Não vi se teve o França no início, eu não sei se teve outros. Mas nós somos, como eu disse, uma loja pequena, uma loja que quase deixou de existir, mas que agora nós estamos buscando mantê-la, tanto que eu moro em uma cidade distante de 60 quilômetros de lá. Nós estamos indo lá para dar essa força para que a loja possa continuar existindo. A maçonaria hoje ela está passando por um momento realmente difícil, no sentido de que não podemos estar nos reunindo fisicamente, presencialmente, por conta dessa pandemia, mas como bons brasileiros que somos, usamos a nossa inteligência e conseguimos fazer uma evolução em poucos meses de algo que com certeza iria acontecer no futuro, que é as nossas reuniões virtuais, né? Algo que daqui 10 ou 20 anos se tornaria algo muito comum, e nós, como bons brasileiros, transformamos limões em uma bela limonada e estamos aqui nos reunindo constantemente através dos meios virtuais de transmissão e dando sequência ao nosso aprendizado, às nossas reuniões, à nossa fraternidade. Pedimos ao grande arquiteto do universo que possa estar sempre nos inspirando, nos abençoando, nos concedendo a força e o vigor necessário para que a gente possa dar seguimento à nossa jornada na caminhada da vida, nos dando discernimento para que nós possamos saber sempre tomar as melhores decisões e sermos bem-sucedidos. Agradeço muito a todos os irmãos dessa loja, a todos os presentes pela presença, pelo prestígio. Espero de alguma maneira ter sido útil através da minha apresentação aos irmãos que vieram aqui com o objetivo de aprender algo mais a respeito da maçonaria. O meu muito obrigado a todos. Então, boa noite a todos. E, Isotônio, mais uma vez, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela palestra. Por gentileza, quem for de Sabará e puder me ligar, eu precisava muito de um contato com alguém aqui de Sabará. E eu não consegui colocar aqui no bate-papo, porque eu não consegui, no finalzinho, saber quem não era de Sabará. Por gentileza, posso dar meu número aqui de telefone para quem for de Sabará? Perfeito. 31, que é aqui Belo Horizonte, 99201-7035. 99201-7035. Eu estava precisando de um contato lá, não é nada que vai ocupá-lo, também estou às ordens que vocês precisarem. Vamos continuar pela expansão da ordem. Um abraço fraterno a todos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos os irmãos. Parabéns pela palestra. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. José Eduardo de Brasília. Pessoal, boa noite, parabéns. Antônio, Parabéns. parabéns aí pela palestra. Desculpe chegar atrasado, mas é o trabalho mesmo aqui que atrasou. Tá? Boa noite. Parabéns aí pela palestra. Boa noite a todos. Grato. Boa noite a todos. Depois vocês poderão me disponibilizar uma cópia, né? Sim. Já consolido e passo para o Roger, ele te envia. Legal. Tá certo? Muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado aí, boa noite, tá? Sabará conseguiu levar 3 candidatos aí. Foi brilhante, excelente palestra.